Bom dia, me ouvem bem? Bom dia, professor. Bom dia, Sim. meu amor, tudo bem? Gente, eu vou começar porque eu tô com medo da internet não segurar, tá? Eu geralmente espero um pouco mais, como eu falei para vocês lá no Telegram. Eu tô sem internet em casa, eu não sei o que tá acontecendo desde ontem, tá com esse problema. Foi dificílimo dar aula ontem, né? E aí eu tô nos dados móveis. E vocês sabem que acho que a maioria de vocês usam dados móveis, né, para poder se conectar às aulas e ele pode cair qualquer hora, né? Então é imprevisível a internet de celular. Então, eu vou começar, quem for entrando vai chegando, já tem uma quantidade boa de alunos, né? Primeiro aviso antes da gente começar, nas 2 próximas semanas será prática, tá? Já recebi o e-mail confirmando o laboratório, vou dividir vocês em 2 grupos, depois a gente organiza melhor para não perder tanto tempo. Mas vai ser aquela divisão, alunos de odontologia e alunos dos outros cursos, tá? Porque os alunos de odontologia têm uma quantidade maior, e aí a gente divide, tá? Então, vai ser essa divisão, uma metade vai fazer a maquete, a outra metade vai para o laboratório. E na semana seguinte, inverte. Já está tudo combinado, tudo fechado com a faculdade, tá? Então, isso daí não tem mais o que a gente discutir, tá? Deixa eu ver o que mais. Tem aluno me procurando, dizendo que sumiu as notas, que as notas apareciam e depois as notas sumiram. Aí eu não sei dizer para vocês como funciona, mas às vezes isso acontece com o sistema, tá? Espere mais algumas horas, tenham paciência, porque se vocês viram as notas antes e depois viram que as notas sumiram, alguma coisa do sistema aconteceu, as notas foram lançadas, tá bom? Se alguém ainda estiver faltando nota, eu solicito que me procure, né? O privado, coloca nome completo, coloca nome do curso, porque até hoje tem gente me mandando mensagem, tá bom? Eu não consigo resolver pelo grupo, então falem comigo, me chamem no privado, para mim poder verificar a situação por situação. Terceira coisa, vocês precisam prestar atenção nos avisos, isso não serve para todo mundo, tá? A gente coloca um aviso no grupo, e o que eu já pedi para vocês várias vezes, o assunto vira polêmica. Então, quando eu colocar um aviso, prestem atenção, né, no aviso, e se tiverem dúvidas, perguntas, vocês não precisam ficar criando confusão entre si, né, por causa de qualquer aviso que tenha sido dado, né, e aí vocês se estressam à toa, tá? Toda vez que tem um aviso, tem essa confusão. Então, façam a parte de vocês. Se não conseguiu entregar atividade no prazo por algum motivo, me chama no privado e explica a situação, e aí vai, tá bom? Então, é só para dizer para vocês que a conversa sempre é o melhor negócio, tá? Não precisa ninguém ficar estressado entre si, tá bom? E aí, então, já dei os avisos para vocês. Na aula passada, a gente começou a falar de sistema endócrino, né? Falei para vocês que é um sistema que secreta substâncias, né? Secreta os hormônios, que são substâncias químicas responsáveis, né? Por regular todo o controle do nosso corpo, ou seja, enquanto o sistema nervoso controla os impulsos elétricos, as atividades elétricas, a cerebração, né? Como o nosso corpo responde ao meio externo, o sistema endócrino ele controla as reações químicas, velocidade de secreção, que horas que vai secretar, onde esse hormônio vai agir e por aí vai, né? Falamos que a gente tem hormônios de caráter locais, ou seja, hormônios que são produzidos e só têm função em um local. Dei para vocês o exemplo da prolactina. E temos hormônios de caráter gerais, né? Que são hormônios que são produzidos e agem no nosso corpo como um todo. E dei como exemplo para vocês o hormônio do crescimento, né? Aí na aula passada a gente falou da ocitocina, que é o hormônio responsável por controlar as contrações do útero gravídico, controlar as contrações dos alvéolos mamários, né, para poder liberar o leite materno. Falamos da prolactina, que tem função produzir o leite materno, do ADH, o vasopressina, que está relacionado à reabsorção, né, da água pelos túbulos distais e ductos coletores, fazendo com que a gente tenha melhor aproveitamento e uma urina mais concentrada, né? E falamos sobre o hormônio do crescimento, que tem por função promover crescimento das células, tanto em tamanho, hipertrofia, quanto em número de divisões celulares, né? O número de mitoses, né? E aí falamos que o hormônio do crescimento ele tem um boom de secreção durante a infância e a adolescência, né? Mas que continua sendo secretado durante toda a vida, principalmente nos momentos de estresse acentuados e nos momentos que eu tenho hipoglicemia. E aí esse hormônio, né, ele é liberado. E aí falamos do nanismo, baixa secreção do hormônio. Falamos do gigantismo, aumento da secreção do hormônio, né?
E falamos da acromegalia, que é a secreção do hormônio, né, fora do período da infância e da adolescência. E aí, com isso, só cresce em largura, né, tecidos moles, língua, orelha, nariz, mãos e pés, né, são características, né, de acromegalia. Então, foi isso, né, que a gente falou um pouquinho para vocês na aula passada. Vocês estão me ouvindo bem? Estão conseguindo escutar? Estão me vendo? Porque já está dando aqui o sinal de que a internet está ruim. Tá tudo bem? Qualquer coisa que vocês não consigam ouvir... Tá tudo bem, professor. Tudo bem? Tudo. Tá ok. Qualquer coisa que vocês não consigam ouvir ou ver, né, me mandem aqui para mim poder prestar atenção, tá bom? Porque daqui a pouco, talvez, quando eu projetar os slides, fique travando, né? Foi isso que aconteceu ontem. E aí vocês vão me falando direitinho, né? Para a gente não ter nenhum problema e ninguém ficar prejudicado, tá bom? Deixa eu ver como é que tá aqui a quantidade de alunos. Tá tranquilo, tá? Então, vou projetar para vocês aqui os slides. Hoje a gente vai falar sobre os hormônios da tireoide, tá? Vocês conhecem onde está a tireoide, para que ela serve? Vocês sabem quais os hormônios que ela secreta? E aí? Me digam aí. Já ouviram falar sobre tireoide? Alguém já ouviu falar, sabe? Alguma doença relacionada ao metabolismo da tireoide? Câncer. Câncer na tireoide. Câncer, tem câncer na tireoide, beleza. Tem câncer, tem hipotireoidismo, tem hipertireoidismo, né? E por aí vai, né? Então, hoje a gente vai, esse é o assunto da aula de hoje, a gente vai conversar sobre a tireoide, tá? Eu vou deixar o meu vídeo aparecendo, mas se eu perceber que tá ruim, eu tiro a câmera, tá? Porque eu percebo que quando a gente compartilha o vídeo junto com os slides, às vezes, como a internet tá ruim, pode ficar travando, tá? Mas aí eu vou vendo como desenrola, e aí eu vou mexendo por aqui, tá bom? É só travar já. Está aparecendo o slide para vocês em todo screen, direitinho? Sim. Sim. Então, como eu falei para vocês, né? Hoje a gente vai conhecer um pouquinho da glândula tireoide. É uma glândula pequena, é uma glândula que tem uma forma de borboleta, é uma glândula localizada aqui na região do pescoço, tá? E que secreta hormônios T3, T4, calcitonina, né? E esses hormônios vocês vão ver no decorrer da aula que eles são responsáveis por controlar o metabolismo basal de todas as células do nosso corpo, tá? Então, significa dizer que o hormônio, apesar de ser produzido pela tireoide, né, ele tem função a nível celular de todo o nosso organismo, tá bom? E aí, muitas vezes, a gente nem sabe por que, por exemplo, uma pessoa com hipotireoide, ao invés de ficar magra, ela fica gorda. E porque uma pessoa com hipertireoide, ela fica o quê? Magra, tá? E no decorrer da aula vocês vão entender as funções, né, que esse hormônio desempenha, né, no nosso organismo, que eu posso garantir para vocês que não são poucas, tá? Então, eu espero que ao final da aula vocês consigam definir a tireoide, né? Explicar o mecanismo de ação, como é que acontece essa formação dos hormônios da tireoide, quem que precisa estar disponível para que ele seja liberado, inibido, né? Quem que tem que se ativar, que a gente consiga relacionar os hormônios e a sua função, tá? E conhecer algumas patologias relacionadas aos hormônios da tireoide, tá? Então, a gente vai falar sobre o hipotireoidismo, o hipertireoidismo e as características, né, dessas patologias para a pessoa, tá bom? Então, o que é a tireoide, né? A tireoide, ela é uma glândula, né, que secreta hormônios, né? Ela está localizada aqui na região do pescoço, abraçando a laringe, tá? Então, a gente tem a tireoide, a laringe e por trás o esôfago. Lembra quando eu falei para vocês na aula de sistema digestório que a gente precisa fechar um espacinho, precisa fechar a glândula epiglote, né, aquela membrana, porque senão o alimento, ao invés de descer pelo esôfago, ele ia descer pelo tubo respiratório, tá? Então, a tireoide, ela fica ali abraçando esses três tubos. Abraça a laringe e abraça o esôfago, né? Então, ela fica localizada aqui na região do pescoço, tá bom? Bem pelo meio. Ela tem essa forma, né, de gravata ou de borboleta e dá um abraço, né, na laringe, tá bom? Então, isso é tireoide, uma pequena glândula localizada adiante da laringe, né, de cada lado, né, abraçando em forma de uma borboleta ou em forma de uma gravata, tá bom? Então, isso é tireoide. Qual é a função da tireoide? A tireoide, ela é uma glândula, ela está relacionada à produção de hormônios,
E os hormônios produzidos pela tireoide são hormônios de caráter geral. Significa dizer que, apesar de serem produzidos pela tireoide, a sua função não é só na glândula tireoide. Pelo contrário, os hormônios da tireoide, eles caem na corrente sanguínea e possuem ação em todos os órgãos do nosso corpo, né? Vocês vão perceber que os hormônios da tireoide, eles estão relacionados à frequência respiratória, à frequência cardíaca, à cerebração, a impulso nervoso, né? Vocês vão perceber que a tireoide, ela está relacionada, né, ao tubo gastrointestinal. Peraí, que tem alguém com o microfone ligado, tá? Com o tubo gastrointestinal e por aí vai, né? Então, a tireoide, ela tem todas, né, essas funções, tá? E a gente vai conhecer de uma por uma. Então, hormônios de caráter geral são liberados, são produzidos na tireoide, mas sua função é a distância. O primeiro hormônio da tireoide é a tiroxina, né, que é popularmente conhecido como T3, tá? O segundo hormônio, a triodotironina, popularmente conhecido como T4. E a calcitonina está relacionado, né, com o metabolismo do cálcio, né, como o nome está dizendo, tá? Então, T3 e T4, eles têm por função controlar o metabolismo basal de todas as células do nosso corpo, tá? Eles são hormônios com funções análogas ou parecidas, mas que a potência de ação deles é diferente, tá? Então, funções parecidas, né, são as mesmas funções, mas a diferença está na potência de ação de cada um, tá bom? Já a calcitonina é um hormônio, como eu falei para vocês, relacionado, né, ao metabolismo do cálcio. Então, ele cai na corrente sanguínea e sua atuação é principalmente no tubo gastrointestinal para poder facilitar a absorção do cálcio e armazenamento desse cálcio, né, nos nossos ossos, tá? Então, esses são os hormônios produzidos, né, pela tireoide. Vale ressaltar para vocês, eu não sei se vocês lembram da aula passada, que a tireoide, a sua secreção, ela é estimulada, né, pelo hormônio liberador, né, que vem lá da hipófise, tá? Então, a tireoide, ela só secreta os seus hormônios, só produz os seus hormônios de acordo, né, com a mensagem que chega lá da hipófise, tá? Então, a hipófise manda o hormônio liberador, cai no sangue, chega na tireoide. E aí sim, a tireoide vai aumentar a secreção dos seus hormônios, tá bom? Então, a gente tem uma inter-relação da glândula hipófise com a glândula tireoide. E aí sim, o hormônio vai ser produzido, o hormônio, tá, vai ser liberado. A tireoide, por si só, ela não tem capacidade, né, como é que eu vou dizer para vocês, de liberar os seus hormônios. Ela depende do comando da sala do líder, que vem lá da glândula hipófise. Alguma pergunta, alguma dúvida? Tudo bem? Me digam. Tem aluno aqui dizendo que eu não estou aceitando, mas não tem ninguém no lobby. Estou olhando aqui rapidamente. Não tem nenhum aluno no lobby. Deve estar entrando bem no link errado. Gente, não é possível que a gente vai chegar na última aula e o povo ainda não sabe qual é o link da aula. Mas tudo bem, né? Faz parte. Vamos lá. A tireoide, né? Quando a gente faz um corte na tireoide, né? E a gente vai ver esse tecido ao microscópio, né? A gente percebe, né? Que a tireoide, ela é formada, vocês estão vendo a figura aqui embaixo, ó, ela é formada por um epitélio folicular, ela é formada por um coloide, e ao redor desse tecido, a gente tem vários, ó, vasos sanguíneos, tá? Então, isso aqui é tecido sanguíneo. Então, isso daqui é o que a gente chama de folículo, ó. O folículo da tireoide, 1, 2, cada bolinha dessa é o que a gente chama de folículo, tá? O epitélio folicular, o coloide e aqui os vasos sanguíneos. Como é que se dá o metabolismo da produção de hormônios dentro da tireoide, né? O epitélio folicular, né, ele contém essas células epiteliais cuboides, tá? E aí essas células epiteliais cuboides lançam secreções para dentro do coloide, ou seja, para dentro desse espaço aqui dentro do folículo. Esse coloide é como se fosse, como é que eu vou explicar para vocês? É como se fosse uma substância gelatinosa, tá? Esse coloide, né, ele tem dentro as glicoproteínas, né? E esse coloide, ele recebe a secreção do epitélio. Então, vamos lá. O epitélio lança a secreção para dentro do coloide, né?
E aí, o que acontece dentro desse colóide? Acontece, né, que a produção do hormônio. Então, a produção dos hormônios da tireoide, T3, T4, calcitonina, é feito dentro dessa substância, dentro desse grande molécula glicoproteica, né, chamada de tiroglobulina. Então, como é que acontece de novo? O epitélio folicular contém células cuboides. Essas células cuboides, né, jogam secreções para dentro do colóide, para dentro do folículo. E aí essa tiroglobulina, né, que vai, né, se transformar, vai sofrer ação do iodo, de enzimas, e aí sim vai produzir os hormônios da tireoide. Então, professora Alana, o que as células epiteliais cuboides secretam? Elas secretam, né? Secretam iodo, secretam enzimas e secretam substâncias que vão ser lançadas para dentro do colóide. E essas substâncias associadas à tiroglobulina levam à produção do hormônio, tá? Então, a gente precisa, além da presença da tiroglobulina que está no colóide, eu preciso da presença de enzimas, da presença do iodo e da presença de outras substâncias que vão levar à produção do hormônio. O que eu quero dizer com isso? Que o hormônio ele é produzido dentro do colóide. E aí, uma vez esse hormônio sendo produzido, ele passa para esse epitélio, ele fica armazenado, ele fica dentro do armazenado, e aí, conforme a necessidade, ele passa para o vaso sanguíneo. Então, aqui, ó, o epitélio folicular, ele contém, né, como eu falei para vocês, células cuboides, tá? Ele contém células cuboides. E aí, o que acontece? Ele secreta iodo, ele secreta enzimas, ele secreta outras substâncias para dentro desse colóide. Caiu dentro desse colóide, tudo isso que eu falei para vocês se junta com a tiroglobulina. E aí, essa galera junto leva à produção do T3, do T4, da calcitonina. E aí, esses hormônios, uma vez produzidos, eles não são lançados direto, né? Eles não são lançados direto no sangue, eles são lançados conforme a necessidade. E aí, eles ficam armazenados, né, em forma de vesícula. E aí, conforme a necessidade do organismo, essas vesículas se rompem e esses hormônios caem no sangue. E aí são distribuídos para todo o nosso organismo. Então, qual é a sequência do hormônio? O hormônio é produzido no colóide, ele fica armazenado em forma de vesícula, conforme a necessidade, ele atravessa o epitélio folicular e cai no sangue. E aí sim, ele vai ser distribuído para todo o corpo, tá? Aqui é uma figura de um livro, né? E aqui é uma figura microscópica, ó, mostrando para vocês corado em hematoxina e eosina, nesse corante rosa e roxo, né? Aqui, cada buraquinho desse é um folículo, tá? Dentro, nesses espaços em brancos, eu tenho o colóide, né? Que é a substância glicoproteica rica em tiroglobulina. E aqui, né, são as células, né, do epitélio folicular, tá? E aqui, esses pontinhos avermelhados que vocês veem, né, são os vasos sanguíneos que fazem a captação, né, dos hormônios para poder levar para o organismo. Deixa eu escrever aqui rapidinho o slide, para me escrever legalzinho o que eu disse. Ai, meu Deus. Gente, se vocês tiverem perguntas, podem ficar à vontade. Eu estou tentando aqui, estou tentando escrever uma observação para vocês. Como eu falei para vocês, né, como eu estou em dados móveis, vocês vão ver que de vez em quando, cadê? Cadê mesmo no PowerPoint? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, deixa eu escrever aqui o que eu falei para vocês. Seria... Epitélio. O epitélio folicular libera iodo, enzimas e outras substâncias que caem.
tá? Então, o epitélio folículo libera o iodo, as enzimas e outras substâncias que caem no colóide. Você já sabe que e produzem os hormônios da tireoide. Aí, isso daqui ficam armazenados conforme a necessidade, liberam os hormônios no sangue. Então, ó, essa é a sequência, tá? O epitélio folicular, rico em glândulas, né, em epitélios, em células epiteliais cuboides, liberam secreções no interior do folículo, que libera iodo, enzimas e substâncias, que quando caem no colóide, nessa substância aqui rica em glicoproteínas, que contém a tiroglobulina, né, levam à síntese dos hormônios, do T3, do T4, da calcitonina. Uma vez esse hormônio produzido, ele não é secretado direto, ele fica armazenado em forma de vesícula. E aí, essas vesículas, conforme a necessidade, elas se rompem e o hormônio cai no sangue e é distribuído, né, para todas as células do meu corpo, tá? Então, isso é uma visão histológica, isso é como acontece, né, essa produção dos hormônios e a secreção, né, para as células do nosso corpo. Alguma pergunta, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Estão conseguindo entender? Não está falhando? Querem perguntar alguma coisa? Podem ficar à vontade. E aí, como eu falei para vocês, enquanto vocês vão copiando, eu vou dizendo, né? O T3, o T4, né, e a calcitonina, né, elas estão relacionados, né, são os hormônios da tireoide. E aí, falei para vocês que a calcitonina está relacionada ao metabolismo do cálcio e que o T3 e o T4, né, estão relacionados a controle do metabolismo basal do nosso corpo, que as funções do T3 e do T4 são idênticas, né? Que o que difere, né, é a força, ou seja, a potência com que esses hormônios agem, né? Então, a gente vai ter um que vai ser mais potente e um que vai ser, né, mais fraco, tá? E é sobre isso que a gente vai falar, né, no próximo slide. Posso passar? Eu não sei se vocês já tinham ouvido falar que os hormônios da tireoide, né, para que eles sejam sintetizados, para que eles sejam liberados e tenham sua função adequada, eu preciso da presença do iodo, tá? Então, o iodo é ele que transforma, né, a tirosina, né, que é uma substância lá da, como é que eu vou dizer para vocês, da glândula tireoide, converte essa substância em hormônios, tá? Então, é o iodo de extrema importância para que a gente tenha a formação dos hormônios da tireoide. Significa dizer que se eu não tiver iodo, eu não tenho como, né, formar os hormônios da tireoide. Antigamente, antigamente o sal de cozinha ele não era iodado, ou seja, ele não continha o iodo, né? E começaram-se a aparecer, né, aquele que o pessoal chamava de bócio, né, bócio endêmico, diminuição, né, dos hormônios da tireoide, da secreção, da produção. E aí foi constatado, né, que era a falta do iodo. E aí se incorporou ao iodo, o iodo ao sal de cozinha, e diminuíram-se drasticamente, né, os problemas relacionados, né, ao hipotireoidismo, relacionados à falta do iodo. Então, hoje é lei, o iodo ele está contido no sal de cozinha, e com isso a gente teve diminuição das epidemias, né, relacionados à não secreção ou à baixa secreção, né, dos hormônios da tireoide, tá? Então, o iodo, ele é indispensável para que os hormônios da tireoide, eles desempenhem a sua função. E o principal meio de obtenção do iodo hoje é através, né, do sal de cozinha, né? Como é que funciona, professora, essa formação, né, dos hormônios da tireoide? A senhora já falou que é feito lá dentro do colóide, que substâncias vêm do epitélio folicular, mas como é que isso acontece? Ainda tem mais o iodo? Então, a gente tem uma sequência aqui básica, tentando mostrar para vocês como é que acontece a formação desses hormônios, né? Então, vocês já sabem que eu tenho o epitélio folicular,
que libera o iodo, né, que libera enzimas, que libera, né, tiroglobulina, isso daí cai tudo no coloide. E dentro do coloide, né, na verdade, eu tenho também a tiroglobulina. E é essa galera junto que vai levar à produção do hormônio. E aí, né, vocês vão ver que eu ainda preciso de uma enzima. Lembra que eu falei lá para vocês que as células cuboides, elas liberavam enzimas, substâncias, né, e iodo, tá? Então, essa enzima peroxidase e peróxido de hidrogênio, elas vêm, né, lá do epitélio folicular. Então, a tiroglobulina, que está lá no coloide, né, lá naquela substância no meio da célula, se junta com uma enzima, que é essa enzima peroxidase, né, que vem de onde, professora? Vem do epitélio folicular. E aí, juntando a tiroglobulina com a enzima, elas levam à ativação do iodeto em forma do iodo oxidada. Ou seja, o iodeto, ele por si só, ele não teria nenhuma função. E aí ele precisa ser ativado. Quem ativa esse íon? A enzima peroxidase. E aí esse iodeto, ele se transforma em iodo oxidado. E é isso sim que vai levar o quê? A formação dos hormônios. Então, de novo, epitélio folicular libera enzima, libera iodo, libera outras substâncias. Coloide contém tiroglobulina. Então, quem é a principal enzima responsável, né, pela ativação do iodo? É a peroxidase. Então, quando a peroxidase ela se mistura com a tiroglobulina do coloide, o iodo se transforma de forma... o íon iodeto se transforma em iodo ativo, em iodo que vai oxidar. E aí, esse iodo que leva à formação, à síntese dos hormônios, tá? Então, mesmo que eu tenha tiroglobulina, se eu não tiver a presença da enzima, se eu não tiver a presença de iodo, eu não tenho como, né, formar os hormônios da tireoide, tá? Então, para que isso aconteça, eu preciso do que eu chamo de bomba de iodeto, tá? Ou seja, eu preciso que o iodo ele esteja presente para que eu tenha, na verdade, né, a formação dos hormônios, tá? Então, a enzima peroxidase, ela é a enzima capaz por transformar esse íon iodeto, né, em uma forma oxidada. E é essa forma oxidada do iodo, né, que vai fazer com que essa tiroxina, né, se transforme em hormônios, tá? Então, é uma sequência, uma cadeia de reações que acontece dentro da glândula tireoide para poder, né, formar os hormônios da tireoide, tá? Vale ressaltar para vocês que uma vez esse hormônio sendo produzido, ele não é liberado direto na cavidade no sangue, ele fica armazenado em forma de vesículos e depois ele vai ser liberado conforme, né, a necessidade. Vale ressaltar para vocês, né, que é por isso que quando a pessoa tem algum problema na tireoide, esse problema ele só vai ser detectado muito tempo depois. Por quê? Porque a gente tem essas vesículas que armazenam os hormônios. Então, mesmo que a pessoa, por exemplo, tenha um problema na produção de hormônios, isso só vai ser detectado de 3 a 6 meses depois que vão vir as sequelas relacionadas. Por quê? Porque a gente tem o armazenamento dos hormônios em forma nas vesículas, tá? E aí, professora, como é que essas vesículas se rompem, né? Eu tenho, né, as enzimas que também degradam essas vesículas, e aí esses hormônios, né, caem no sangue. Então, para que eu tenha, né, tenha a formação, a liberação dos hormônios, eu preciso de um conjunto de substâncias. E, indispensavelmente, eu preciso do iodo. A tiroglobulina está no coloide, a enzima vem do epitélio folicular, o iodo, né, ele vai ser produzido em baixa quantidade, mas a maioria dele vem através da alimentação, tá? Então, se eu não tenho presença do iodo, se eu corto esse quadro aqui amarelo, eu não tenho como formar os hormônios da tireoide. E uma vez esse hormônio formado, ele fica armazenado em forma de vesícula, até o momento que essa vesícula vai se romper, né? E eu vou ter a liberação desse hormônio para o sangue. Alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu acho que todos vocês já devem ter ouvido falar da história do bócio, né, do bócio endêmico, né, que estava relacionado à baixa quantidade de iodo, né, baixa quantidade dos hormônios da tireoide, desculpa, né, o hipotireoidismo, e aí se foi detectado, né, que era a falta de iodo, e aí começou a se colocar, né, ele foi uma doença que teve várias epidemias, mas aí depois dessa descoberta,
não aconteceu mais, né? E aí, muitas vezes, hoje, né, quando a pessoa tem hipotireoidismo, né, não, poucas vezes ele está relacionado, né, ao iodo, sim, a outras formas, né, que a gente vai estar conversando aqui no decorrer da aula. Dúvidas, perguntas, tudo bem? E aí, lembrem que eu falei para vocês que o T3, que é a tiroxina, e o triiodotironina, o T4, eles são hormônios que têm as mesmas funções. A diferença está na rapidez e na intensidade da ação, tá? O que significa dizer isso, né? Significa dizer que a gente tem um que é mais rápido do que o outro, né? Então, enquanto a T3, né, que é a tiroxina, e a T4, quem que vocês acham que é mais rápido e quem que vocês acham que é mais devagar? Vocês já ouviram falar sobre isso? Ou nunca ouviram falar sobre isso? A T4, Eu gente... ainda não ouvi falar disso. Nunca tinha ouvido falar? Eu ainda não. Certo, obrigada, meu bem. A T3, que é a tiroxina, ela é a mais fraca. E aí, a triiodotironina, ela é mais potente. Ou seja, a T3, né, ela é inferior ao T4. No quesito quê? No quesito força, potência de ação, tá? A T4 é considerada, triiodotironina, até 4 vezes mais potente do que a T3, tá? Vale ressaltar para vocês que a quantidade também no sangue é diferente de uma para outra. Então, se eu falei para vocês, né, que a T4, que é a triiodotironina, é 4 vezes mais potente, ela vai estar presente no sangue em uma quantidade menor, tá? E ela vai viver por um período muito mais curto. Então, essa é a diferença entre elas. Então, T4 é 4 vezes mais potente do que a T3. T4 tem baixa quantidade no sangue. T4 tem um período de vida no sangue também muito mais curto. Então, T3 ela é a mais fraca, ela é a que tem quantidade maior no nosso sangue circulante e é a que dura muito mais no sangue, tá? Então, eles têm período de latência e duração diferente. Mas as funções de controlar o metabolismo basal da T3 e da T4, né, são muito parecidas. E aí, lembra que eu falei para vocês que a gente está relacionado também, né, ao armazenamento desses hormônios em vesículas. E essas vesículas, conforme a necessidade, elas vão se rompendo e caindo no sangue. Portanto, a liberação dos hormônios da tireoide ocorre de forma gradual, de forma lenta. E, mais uma vez, eu chamo atenção para vocês. É por isso que quando as pessoas têm algum problema na tireoide, o diagnóstico só é feito muito tempo depois. Por quê? Porque está relacionado, né, a essas vesículas que conseguem armazenar, tá? Então, eu vou anotar essa observação para vocês, do T3 e do T4, que eu acho que eu não botei no slide, cadê? Gente, mas tá ruim, viu? Ave Maria, toda vez que eu quero diminuir o slide, eu tô sofrendo aqui, tá? Deixa eu compartilhar aqui de novo para vocês, que o negócio tá ruim hoje. Então, deixa eu escrever aqui para vocês, ó. Seria, tá? Tiroxina. Que a gente chama de hormônio T3. Não tá aparecendo, professor. Não, meu amor, meu Deus, o que eu faço, senhora? Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Não, definitivamente dar aula com 3G, com 3G, 4G, sei lá, com dados móveis é péssimo, porque fica tudo travando, tá? Então, a T3, ou a tiroxina, tá aparecendo? Tive que tirar a câmera. Tá aparecendo? Tá sim. E tem maior quantidade e dura mais no sangue, tá? E iodo T4
particularmente 4. Mais forte, tá? 4 vezes mais potente. Entretanto, tem menor quantidade no sangue e dura menos no sangue. Então, quando a gente faz exame de sangue, né, a gente faz a dosagem desses hormônios, né, quando a gente quer ver, né. Então, o diagnóstico, né, muitas vezes o diagnóstico dos problemas da tireoide, eles vão ser baseados nos dados clínicos, né, no que o médico vê no paciente, associado aos exames laboratoriais, né. E aí a gente consegue pedir, né, esses exames, né, e verificar a sua dosagem. E aí a gente consegue perceber se a pessoa está com hipotireoide ou se a pessoa está com hipertireoide, tá bom? Então, a gente consegue perceber. Então, a gente consegue dosar o T3, o T4, a gente pode dosar a quantidade de iodo que a gente tem, a quantidade de calcitonina, tá? Deixa eu botar aqui esses hormônios. Vesículos. Então, essas são, né, as diferenças dos hormônios, tá? Mesma função. Ah, deixa eu botar isso para vocês, que tem a mesma função. Vou botar. Anotem a observação. Então, tireoide, uma glândula localizada aqui na região do pescoço, abraçando a traqueia, né? Tem uma forma de uma borboleta ou de uma gravata, né? Produz hormônios, produz T3, tiroxina, produz T4, triodotironina e produz calcitonina, né? Triodo, T3 e T4, vou começar a falar agora, né? T3 e T4 estão relacionados ao metabolismo basal de todas as células do nosso corpo, né? Estão relacionados, né, ao controle celular. São hormônios que têm a mesma função. A diferença está na potência e na velocidade de ação. T3 é mais comum no sangue, ele tem uma quantidade maior, né, mas ele é mais fraco. Já T4 é um hormônio mais potente, é um hormônio que tem baixa quantidade no sangue, tá bom? Como esses hormônios são produzidos? Eles são produzidos lá dentro do colóide por meio de um conjunto, né, de substâncias. Então, o epitélio folicular, ele libera a enzima peroxidase, ele libera substâncias, ele libera, né, iodo. Isso cai dentro do colóide, o colóide contém a tiroglobulina, e é a tiroglobulina associada à enzima, associado ao iodo, que leva à produção dos hormônios da tireoide. Esses hormônios, uma vez produzidos, eles ficam armazenados em vesículas, e essas vesículas só se rompem conforme a necessidade no sangue. Então, mais uma vez, demora-se meses para que a pessoa descubra, comece a sentir, né, os efeitos da falta de secreção dos hormônios da tireoide. Há alguma dúvida, alguma pergunta? Quem quer contribuir com alguma coisa? Tudo certinho? Posso passar ou ainda estão copiando? Professora, a internet estava caindo toda hora. A minha ou a tua? A sua. A minha tá péssima, eu tô falando para os colegas, mas aí, para vocês me avisarem. Não caiu nem 1 minuto. Não caiu não, Tainara? A da senhora tá ótima. É porque, Arthur, eu falei que eu tô sem internet em casa, eu tô usando os dados do celular.
E aí, provavelmente, pode ser que caia, pode ser que a câmera trave, o slide trave, tá? Então, eu estou tendo aqui o maior cuidado para poder a gente não ficar sem dar aula. Professora, só poderia voltar. Não entendi, cortou. Eu acho que é a internet dele. É a internet dele. Se fosse da senhora, já estaria travando para todo mundo. Tá certo. Alguma pergunta, gente, até aqui? Vocês conseguiram entender? Vocês estão com alguma dúvida? Aproveitem, não fiquem com vergonha, não. Vocês têm que perguntar tudo o que quiserem. Opa! E aí, vamos lá para a função dos hormônios. Deixa eu aumentar o slide aqui. Quais são as funções dos hormônios da tireoide, né? Lembrem que aqui a gente vai focar, como eu falei para vocês, em falar da T3 e do T4. O calcitonina está relacionado, né, ao metabolismo do cálcio, lá no tubo gastrointestinal, e aí a gente vai falar dele num segundo momento. Então, essas funções que a gente vai apresentar aqui são as funções relacionadas, né, ao metabolismo do T3 e do T4. O que a T3, a tiroxina, a triodotironina fazem, né? Uma das primeiras funções que esses hormônios desempenham está relacionado a aumentar a transcrição genética. Como assim? Os hormônios da tireoide, eles têm função no núcleo das células. E aí eles trabalham, né, no processo de transcrição de proteínas. Então, significa dizer que os hormônios da tireoide, eles são hormônios que promovem o crescimento celular. Eles levam ao desenvolvimento, né, do nosso organismo. Síntese de proteína por meio da transcrição de RNA, né, está relacionado com os hormônios da tireoide. Ou seja, se eu tiver um hipotireoidismo, eu vou ter crianças que vão crescer menos. O contrário também é verdadeiro. Se eu tiver um hipertireoidismo durante a infância, eu vou ter crianças que vão crescer muito rápido e que as características dessa criança não vão condizer, né, com a idade fisiológica dela. Por quê? Porque uma das funções dos hormônios da tireoide está relacionada em aumentar, né, a transcrição de RNA para que vai levar à produção de proteínas. Então, os hormônios da tireoide estão relacionados com a formação de proteínas. E aí, lembra o que eu falei para vocês na aula passada, a história das proteínas, uma comparação do nosso dia a dia. Por isso que quando você quer ganhar massa muscular, você quer aumentar massa magra, você faz o quê? Você aumenta a sua quantidade de exercício, a sua rotina física, e você aumenta a ingestão de proteínas. O whey que a pessoa consome é proteína. Então, quando a gente quer aumentar em volume, aumentar em tamanho, a gente precisa de proteína. Então, quem participa da transcrição do RNA em proteínas são os hormônios da tireoide. T3 e T4 promovem crescimento, né, celular, tá bom? É por isso que quando você tem problemas na tireoide, você pode tanto gerar com que a pessoa fique gordinha mais rápido, quanto você faz também com que a pessoa fique magra mais rápido. No final, vocês vão entender. Cada um tem a sua explicação por que isso acontece. Então, os hormônios da tireoide, quando eu tenho hipotireoidismo, baixa na secreção do hormônio, eu vou ter uma pessoa mais gordinha. Quando eu tenho hiper, eu vou ter uma pessoa mais magra. E vocês vão entender no final por que isso acontece. É sempre o contrário, tá bom? Além disso, além de levar a produção, a transcrição, né, de RNA em produção de proteínas, os hormônios da tireoide, o T3 e o T4, eles são responsáveis, né, por aumentar, né, então, o número de proteínas. Os ribossomos, que são as organelas, né, que a gente tem lá nas nossas células, eles também aumentam a quantidade de síntese proteica e também levam ao aumento da quantidade de enzimas. Por quê? Porque essas enzimas, elas servem também, né, para quebrar essas proteínas conforme a necessidade, tá? Então, os hormônios da tireoide, eles levam à produção de proteínas no núcleo, nos ribossomos, e levam à produção de enzimas para quebrar essa proteína conforme a necessidade. Os hormônios da tireoide, eles são responsáveis por controlar o metabolismo basal de todo o nosso corpo. Os hormônios da tireoide, eles são responsáveis por aumentar a produção de proteínas, por aumentar o consumo de gordura, por aumentar a produção, o consumo de oxigênio em ATP e ADP. Então, os hormônios da tireoide, eles levam ao aumento generalizado
da atividade funcional corpórea, tá? Seja respiração celular, seja produção de proteínas, seja quebra de gorduras. Vale falar para vocês ainda que os hormônios da tireoide, eles estão relacionados ao aumento da secreção de outras glândulas, ou seja, hormônios da tireoide estimulam suprarrenais, hormônios da Eu falhou agora. Agora a dela. Não. Agora Tudo tá. aqui. É a internet da professora que tá ruim. Por isso. Agora a dela que tá. Pois é. Não, mas tá desde cedo. Aí meu entrou e saiu, entrou, saiu. Como ela falou, que ela tá usando dados Aqui pra móveis mim dessa tá internet, tudo normal. Só deve ser a agora internet que dela. deu esse... Pra mim foi tudo, parou foi tudo. Aí eu tive que sair e entrar de novo, aí voltou ao normal. Vocês me ouvem? Tá baixo, professor. Tá baixo. Não sei o que está acontecendo. Eu acho que tinha caído. Eu estava falando aqui sozinha. Vocês escutaram até onde? Melhorou? Me ouvem melhor? Sim, parou lá no promover crescimento e desenvolvimento do cérebro. Beleza, beleza. Então vocês escutaram. É porque eu acho que tinha caído. Quando eu fui perguntar, ninguém respondeu nada. Tá difícil, mas Tinha agora... caído. Minha internet está péssima, como eu falei para vocês, tá? Então, vamos lá. Qualquer coisa me avisem, tá? Tô ligada aqui. Então, tá? Então, como eu falei para vocês, os hormônios da tireoide, né? Eles levam ao aumento generalizado de toda a função corpórea do nosso organismo, né? Eles estão relacionados, né? A aumentar as atividades metabólicas de quase todos os tecidos corporais, né? Então, eles levam a síntese de proteína, aumentam o catabolismo de carboidratos, né? Aumenta a secreção das glândulas endócrinas, né? E vale ressaltar para vocês que os hormônios da tireoide, eles são de extrema importância durante a fase de crescimento, né? Como eu falei para vocês ainda agora. Em crianças que eu tenho casos de hipotireoidismo, ou seja, baixa na secreção dos hormônios, essas crianças, elas vão ter um retardo do crescimento. Então, elas vão crescer pouco. O contrário acontece com crianças, né, hipertireoides durante a fase de crescimento. Nessas crianças, eu vou ter um crescimento excessivo. Então, elas vão crescer muito rápido. E a criança vai ficar muito mais alta, né, do que a idade fisiológica dela. Só que vale ressaltar para vocês que essa criança, ela vai ter uma maturação muito rápida do osso, né? E aí também esse osso, lembram aquela epífise, aquela linha epifisária que eu falei para vocês, que fazem com que o osso cresça em tamanho, ele vai se fechar mais rápido. Ou seja, a altura final dessa criança, ela vai ser obtida ainda quando criança. E aí, na fase adulta, né, ela não vai ter mais para onde crescer, tá? Então, o hormônio da tireoide, ele é extremamente importante para o processo de crescimento. Uma outra coisa que é importante falar para vocês, né, é que os hormônios da tireoide, eles promovem o crescimento do cérebro, o desenvolvimento do cérebro durante a vida fetal e nos primeiros anos de vida pós-natal. Significa dizer que se a mãe tiver problemas na secreção da tireoide, o filho ele pode ter problemas para o desenvolvimento cerebral, né? Uma mãe que não secreta quantidade suficiente de hormônio do tireoide, o cérebro do seu filho não vai crescer adequadamente, não vai se maturar adequadamente, e aí essas crianças provavelmente elas podem sofrer retardo mental, podem vir a nem desenvolver as funções neurais adequadamente, né? E aí, sem uma terapia específica, né,
essa criança vai ficar deficiente por toda a vida. É por isso que se faz importante, né, fazer aqueles exames quando a mulher quer engravidar ou quando descobrir que está grávida. Para quê? Para dosar tudo que ela precisa ter para que não tenha prejuízo ao feto. Então, a gente já sabe da importância Professora, do ácido fólico. Oi? se no caso a criança, ela tem dificuldade de crescimento, no caso ela precisa de hormônio, isso é normal? Se ela tem dificuldade do crescimento, sim. Muitas vezes, quando a criança está com problema de crescimento, está com problema de crescimento, está relacionado aos hormônios, tá? E aí pode ser o hormônio do crescimento, que a gente falou na aula passada, mas pode ser uma deficiência no hormônio da tireoide, tá? Então, os hormônios da tireoide, eles também têm função de promover o crescimento. Então, criança que está com um tamanho de desenvolvimento inferior das outras crianças da sua idade, procure um médico, tá? Porque pode ser uma deficiência nesses hormônios, tá? E aí, quanto mais cedo se tratar, melhor você consegue o prognóstico, ou seja, melhor os desenvolvimentos as características da criança para a idade condizente que ela tem, né? Então, é por isso que a gente, muitas vezes, os problemas de crescimento, eles estão relacionados, né, a fatores hormonais. Em primeira instância, o hormônio do crescimento, em segundo, tá, o hormônio da tireoide. Então, é por isso que é importante, como eu estava falando para vocês, a mulher, quando descobre que está grávida, fazer aqueles exames. Para quê? Para ver se ela tem problemas que vão prejudicar o desenvolvimento adequado da sua criança. Quando a mulher, por exemplo, ela não tem uma quantidade de ácido fólico suficiente, ela não vai levar o desenvolvimento adequado do tubo neural da sua criança, tá? Então, a criança pode ter sequelas neurológicas. Da mesma forma, uma outra comparação, quando a mulher não tem secreção adequada dos hormônios da tireoide, pode levar a uma falta de crescimento e maturação fetal do seu filho. Cerebral do seu filho. Então, não vai ter o desenvolvimento, né, encefálico do cérebro. E aí, se não for diagnosticado a tempo, essa criança ela vai ter problemas mentais para a vida toda, tá bom? Então, os hormônios da tireoide, eles promovem o crescimento do cérebro da criança, tanto intrafetal, quanto dentro da barriga da mãe, quanto nos primeiros anos de vida. Ficou entendido? Alguma dúvida, alguma pergunta? Sim. E, professora, Não? no caso, assim, se a pessoa ela tem dificuldade de ganhar massa muscular, e se ela procurar um especialista para a utilização do hormônio, dos hormônios? Da tireoide? Isso, é porque Pode, para quem Arthur. tem... Pode, né? Mas nesse Pode. caso eu tenho que ir no especialista, não é isso? Isso, Arthur, isso mesmo. A gente não tem... se eu não me engano, tu é da educação física, né? Eu sou da odonto. A gente não tem como... Arthur, a gente não pode prescrever. A gente faz o dentista, ele pode prescrever medicações. Mas essa tá fora da minha área de atuação. Também da tua, tu não pode prescrever. Então, ele tem que ir ou no endocrinologista, né? Ou no nutrólogo. O endocrinologista é o especialista dos hormônios, né? E o nutrólogo, ele é um médico que também pode prescrever esses hormônios, tu entendeu? Essa é a diferença de um nutricionista para um nutrólogo. Às vezes a gente não entende. O nutrólogo, ele pode prescrever, né, complementos hormonais. Ele pode prescrever os hormônios. O nutricionista não pode, tá? Então, quem são atletas de alto desempenho, eles precisam ter na equipe multidisciplinar deles de atendimento para render bem, né? Endocrinologista, nutricionista, nutrólogo, educador físico e por aí vai. Então, pode sim, Arthur, você pode desempenhar, melhorar o rendimento dos seus alunos, pedindo para eles verificarem como está essa dosagem hormonal deles. Se essa dosagem hormonal da tireoide estiver baixa, você pode encaminhar e dizer para eles fazerem, né, a suplementação desses hormônios. E aí sim, eles vão ter melhor desempenho muscular, melhor crescimento muscular. Tu vai ver também nos próximos slides que está relacionado ao potencial de cansaço, né, de liberar calor. Então, se tiver baixo, consequentemente, tudo que tu quer para o teu aluno melhorar o rendimento vai ficar ruim. E aí tu encaminha esse aluno para que ele faça o acompanhamento adequado com o nutricionista, com o nutrólogo e com o endocrinologista. Entendido, meu? Entendi, professora. Obrigado. De nada, meu amor. Mais alguma pergunta, gente? Querem perguntar? Hoje vocês estão falando pouco. Vocês estão aí só para dizer que estão aí, é? Professora, deixa eu te perguntar. Pergunte, meu amor.
É que eu conheço uma pessoa que ela toma hormônios, é uma menina. Mas só que ela foi, quando a mãe dela procurou um especialista para ela começar a tomar os hormônios, já era um pouco tarde, ela tem 15 anos atualmente. E ela tomou os hormônios, só que ela ainda tem a característica dela, o tamanho dela é muito pequeno, ela não desenvolveu o tamanho dela. Mas as características femininas, sim, a menstruação, os seios dela começou a aumentar, mas até então ela não tinha isso. Na verdade, quando a mãe dela procurou, ela tinha 15 e agora ela tem 19. E o tamanho dela não aumentou. Tem alguma coisa a ver com ela ter procurado o especialista tarde? Isso, Bruna, isso mesmo. Ela procurou o especialista muito tarde. Lembra quando a gente falou na aula passada que está relacionado, como é que eu vou te explicar isso? Está relacionado com o período de crescimento, o boom de crescimento. E o boom de crescimento das meninas, por exemplo, deu a primeira menstruação, elas tipo, têm um boom. E aí depois começa a diminuir. Ela já procurou 15 anos, já foi uma idade tarde. Então, provavelmente, o período em que os hormônios seriam necessários e iam facilitar esse crescimento seria anteriormente à primeira menstruação. Então, quanto mais cedo se procurar o especialista para fazer reposição hormonal, melhores serão os resultados, entendeu? Então, após a primeira menarca, a primeira menstruação, ocorre um declínio. E aí, mesmo que ela faça suplementação, ela não vai ter o resultado que ela esperava. Tu entendeste? Então, indicado para quem tem problemas hormonais, sejam eles do crescimento da tireoide, é fazer a suplementação. Se você quer estar relacionado ao crescimento, né, você precisa fazer esse diagnóstico mais precoce possível para que você não tenha prejuízo no tamanho, no desenvolvimento, né, do tamanho das células, né, podendo falar assim. Então, ela já procurou tarde, sim. É claro que ela repor esses hormônios vai ser interessante para que ela não desenvolva também doenças no futuro. Mas o crescimento que ela queria, ela não tem mais como conseguir, tá bom? Então, a idade foi tardia, sim. Quem for trabalhar com criança, é interessante, né, a gente observar, por exemplo, na área de odontologia, se você for trabalhar com uma criança que você vê que o tamanho dela não condiz com o crescimento dela, com a idade dela, encaminhe ela. Recentemente chegou para mim um menino de 8 anos de idade, mas que olhando ele, para mim ele tinha aparência de 4, 5 anos. E aí a queixa da mãe era que ele nunca tinha trocado os dentes. E ele estava começando a sofrer bullying no colégio, porque ele não trocava os dentes, todo mundo já estava em dentadura mista, tinha dente permanente e dente de leite. E ele, com 8 anos, não tinha trocado nenhum dente, não tinha nem sinal. E aí eu pedi para ela uma documentação, uma panorâmica, aquele raio-x de boca toda. Quando vim, a primeira suspeita é que ele poderia não ter os dentes permanentes. Quando chegou o raio-x, a gente respirou aliviado. Por quê? Porque a gente percebeu que ele tinha todos os dentes permanentes. Entretanto, os dentes de leite dele ainda estavam tudo inteiro. As raízes não estavam absorvendo e não iam cair mesmo, né? E aí ela me perguntou se a gente não tinha que tirar os dentes para poder estimular nascer o permanente. Eu disse, não, tá muito longe esses dentes permanentes. Se eu tirar esses dentes do seu filho, ele vai ficar sem dente, tá? O que pode estar acontecendo aqui? E durante a anamnese, o menino nunca teve problema de saúde, nunca ficou internado. A gravidez dele foi tudo ok. E aí eu falei para a mãe dele, olha, eu vou te encaminhar para um endocrinologista, para uma pediatra, para uma endocrinologista pediátrica, na verdade, né, para a gente ver se ele está com problema na secreção dos hormônios, porque isso pode afetar essa troca de dentes. Graças a Deus, teu filho tem todos os dentes permanentes na boca, só que os dentes ainda estão, a fase está atrasada. Era para ele começar a trocar esses dentes com 5, 6 anos, então ele já está com um atraso de mais de 2 anos. E aí eu encaminhei essa criança para um endócrino e estou esperando o parecer. Até mandei uma mensagem para a mãe esses dias e ela disse que está fazendo os exames, né, para poder saber o que está acontecendo. Mas, muito provavelmente, esse menino tem problema nos hormônios. Eu não sei se nos hormônios do crescimento, nos hormônios da tireoide, mas o tamanho dele não condiz com o tamanho de uma criança de 8 anos. Então, a gente vai tratar? Não, eu não vou tratar. Como eu estou falando para vocês, a gente pode ter consequências na cavidade bucal. Vocês podem ter consequências nas atividades físicas que vocês vão fazer. Pode ser que tu comece a fazer atividade física com uma criança de 8 anos e tu vê que a criança não tem aquele pique de criança normal. Tu vê que tudo ele cansa, que tudo ele reclama, tá?
acenda o alerta. Pode ser que eu tenha problema na secreção dos hormônios, tá? Então, tenham cuidado. Crianças que vocês percebem que cresceram muito mais do que o normal, tá? Acenda o alerta do hormônio e encaminhe essa criança para que a gente não tenha problemas futuros. Quanto mais cedo é feito o diagnóstico dessas crianças, né, melhor o prognóstico, a qualidade de vida delas. Entendido? Tudo bem? Sim, professor. Sim. E aí, gente, Inclusive, a gente... professora, Pode falar, meu. na escola de natação, professora, na escola de natação, eu tenho um aluno que ele tem 9 anos, mas ele tem a aparência dessa idade aí, de 5, 6 anos. Inclusive, o pessoal faz muito bullying com ele. Aí, no caso, eu conversei com a mãe dele, disse para procurar um especialista para ter um acompanhamento melhor sobre a questão dos hormônios. É isso mesmo, Arthur. Isso pode acontecer muito. Então, às vezes vocês me perguntam, professora, por que eu tenho que estudar isso? Eu não vou tratar isso. Sim, mas às vezes a gente é o primeiro a reconhecer. Como eu falei para vocês, o exemplo da minha área de atuação. O menino de 8 anos nunca arrancou um dente, não é normal, tá? Então, quando vocês perceberem, isso é muito comum na infância. Crianças que se cansam, crianças que não cresceram adequadamente, crianças que a velocidade, por exemplo, você pergunta uma coisa e não responde logo. Uma criança que se cansa logo. Acenda o alerta, tá? Encaminhe para um endócrino pediatra, porque pode ser, sim, problemas de tireoide, tá? Ou até do hormônio do crescimento. Então, não é que a gente vai tratar, a gente não vai. Nenhum de vocês que estão aqui vão tratar essas alterações, mas a gente pode ser que seja o primeiro a diagnosticar. E aí a gente conversa, né, encaminhe. E eu garanto para vocês que esse encaminhamento, ele pode salvar a vida dessa criança, tá bom? Então, continuando. Como é que acontece, né, esse mecanismo de ação hormonal da tireoide? Poxa, professora, pelo que a tireoide é mais importante, né, do que eu pensava. Sim, a tireoide, né, ela está relacionada, como eu falei para vocês, à síntese de proteínas. Então, ela leva a síntese, a transcrição lá no núcleo, ela aumenta a quantidade de produção de proteínas pelos ribossomos, né, e aí ela aumenta também o metabolismo dos carboidratos. Como assim? Ela estimula com que os carboidratos, né, aumenta a glicólise, ou seja, o uso da glicólise. A gente faz com que a glicose ela seja rapidamente captada e rapidamente utilizada, tá? Então, a gente aumenta a absorção, a gente aumenta a quebra dos carboidratos, e isso faz com que a gente tenha o quê? Uma maior energia, tá? Então, a tireoide, ela está relacionada ao metabolismo dos carboidratos, estimulando o metabolismo, estimulando o uso da glicose, estimulando a captação, estimulando o uso dessa glicose como energia e também guardando um pouquinho dessa glicose como reserva energética. Além disso, né, a tireoide está relacionada ao metabolismo dos lipídios. Como assim, professora? Ela está relacionada, né, com as reservas adiposas. Ela faz o quê? Ela quebra essas reservas adiposas e transforma essa reserva adiposa em energia. Então, a tireoide, ela é relacionada com o metabolismo lipídico, aumentando, né, fazendo com que o suprimento de energia, eles venham a partir, né, do tecido adiposo, do tecido gorduroso, tá? O que a tireoide faz mais, professor? Ela controla todo o metabolismo, né, basal do nosso corpo. O que significa dizer isso? Que o hormônio da tireoide, ele está relacionado, né, com o metabolismo de 60% a 100% das células do meu corpo. O que significa dizer isso? Que controla velocidade de produção de substância, velocidade de excreção, velocidade de respiração celular, de produção de proteínas. Todo o metabolismo basal do nosso corpo, ele é regulado pela tireoide. Então, tireoide, vocês vão ver aqui que eu vou continuar falando, controla sono, tireoide controla velocidade de que as substâncias são conduzidas nos vasos sanguíneos, tireoide controla impulso nervoso, tá? Tireoide controla fome. Tudo isso fazem parte do metabolismo basal do nosso corpo. Então, qualquer problema na tireoide, eu posso ter fome excessiva, eu posso ter perda de peso, eu posso estar relacionada ao sono, eu posso estar relacionada à falta de concentração. Tudo isso a tireoide pode estar relacionada, tá? A tireoide, gente, ela está relacionada com o aumento do peso corporal. Como assim, professora? Eu não falei para vocês que o hormônio da tireoide está relacionado, né, ao metabolismo basal? Então, o hormônio da tireoide,
ele gera um aumento do apetite, faz com que a pessoa consuma mais alimentos, sinta mais fome, tá? Então, o hormônio da tireoide, ele leva a um aumento da fome. Entretanto, né, a pessoa, né, pode ter também, né, um aumento de peso. Isso se o quê? Se o hormônio dela estiver descompensado, tá? Então, leva a um aumento do apetite, tá bom? O hormônio da tireoide, ele aumenta o fluxo sanguíneo. Como assim? O aumento do fluxo sanguíneo, ele está justificado, gente, porque os tecidos sanguíneos, né, os vasos sanguíneos, eles precisam trazer mais oxigênio. Quem traz oxigênio? O sangue. Se eu preciso que mais oxigênio chegue para a pessoa desempenhar os metabolismos das celulares, né, eu preciso que mais sangue chegue. Então, o hormônio da tireoide, ele controla o metabolismo sanguíneo. Ele promove os aspectos de vasodilatação e vasoconstricção conforme as necessidades, né? Então, o aumento do hormônio da tireoide leva o quê? Uma vasodilatação. Por quê? Porque eu preciso que mais sangue, mais oxigênio chegue para poder estimular o metabolismo basal das minhas células, tá? Vale ressaltar para vocês que quando a pessoa ela tem um aumento na secreção dos hormônios da tireoide, ela vai ter um calor excessivo, uma sudorese excessiva. Por quê? Porque está tentando chegar mais oxigênio para poder aumentar esse metabolismo basal, e aí a consequência desse oxigênio que vai chegando é a produção do calor, tá? A sudorese acentuada, tá? Então, a gente vai ter, né, um aumento do fluxo do débito cardíaco. Vale ressaltar para vocês que a frequência cardíaca aumentada é um dos sinais físicos de que a pessoa pode estar indicando que ela tenha, né, uma desregulação da tireoide. Como assim? Quando a gente tem uma frequência cardíaca muito aumentada, ou seja, o aumento dos batimentos cardíacos, né, os hormônios da tireoide, eles podem estar aumentados, tá? Isso acontece porque vocês já sabem que os hormônios da tireoide, eles controlam o metabolismo basal do nosso corpo. E que quando eles estão aumentados, a gente vai ter que o coração bata mais rápido para poder compensar esse excesso, né, de hormônios da tireoide que a gente tem. Então, a frequência cardíaca, o batimento cardíaco, ele pode estar aumentado, né, no caso em que eu tenho desregulação dos hormônios da tireoide. Os hormônios da tireoide, gente, eles controlam a respiração celular. Ou seja, eu preciso que mais oxigênio chegue através do sangue para que eu tenha o quê? Uma maior quantidade, né, de oxigênio chegando. Para quê? Para que os hormônios desempenhem as suas funções adequadas, tá? Então, os hormônios da tireoide, eles controlam, né, o uso de oxigênio. Eles chegam através do sangue, aumenta a vasodilatação, aumenta a sudorese, tudo isso anda junto. Os hormônios da tireoide ainda, eles são responsáveis por controlar as secreções no tubo gastrointestinal, ou seja, secreção de muco, secreção de suco gástrico, secreção de glândulas salivares, tudo isso está relacionado também com hormônios da tireoide. Hormônios da tireoide também são responsáveis por aquele movimento peristáltico que a gente tanto falou, né? Aquele movimento em forma de onda que empurra para frente. Hormônios da tireoide controlam isso. O hormônio da tireoide, além disso, eles controlam a cerebração. O que é isso, professora? É a rapidez do impulso nervoso. Oi? É a rapidez do impulso nervoso, gente. O que significa dizer isso? Que o hormônio da tireoide, ele está relacionado com as minhas sinapses, ele está relacionado com o meu potencial de ação, ele está relacionado com o impulso elétrico que passa de um neurônio para o outro. Então, os hormônios da tireoide, T3 e T4, eles estão relacionados com a rapidez do impulso nervoso, com a rapidez da cerebração, tá? É lógico que em caso de pessoas que têm uma baixa secreção do hormônio da tireoide, a pessoa vai ter o quê? Uma resposta lentificada. Além disso, os hormônios da tireoide, eles possuem função muscular. Quando eu tenho secreção adequada dos hormônios da tireoide, os meus músculos, né, eles reagem de maneira mais enérgica, eles reagem de maneira mais rápida, eles têm maior desempenho nas atividades musculares. Diferentemente, quando eu tenho uma baixa, né, dos hormônios da tireoide, os músculos, eles vão responder de maneira letárgica, eles vão responder de maneira mais fraca, mais devagar, tá? Então, isso faz com que a gente perceba isso
durante um exercício físico de rotina, tá? Cansaço ao extremo não é bom, da mesma forma como aquela excitabilidade ao extremo. Os hormônios da tireoide, eles são responsáveis, né, por controlar ainda, gente, o que a gente chama de tremor muscular. Isso é um dos sinais característicos de pessoas que têm hipertireoidismo, ou seja, estão secretando quantidade de hormônios de uma forma adequada. É inadequado, ou seja, uma maior quantidade de T3 e T4. O que acontece? A pessoa treme. É como se a pessoa tivesse, grosseiramente falando, numa idade... A pessoa é jovem, mas ela tem aquele tremor, que parece como se fosse um mal de Parkinson. Você pode, para fazer o teste, pegar um papel, mandar a pessoa segurar um papel e ver se esse papel treme. Se essa frequência de tremor ocorrer de uma forma rápida e parar e ficar indo e voltando, consequentemente a pessoa está com problema de hipertireoidismo, tá? Então, é um dos sinais característicos de hipertireoidismo. É um tremor muscular fino que acontece de 10 a 15 segundos e vem com várias repetições, tá bom? É uma forma de se avaliar. Além disso, gente, os hormônios da tireoide, eles têm efeitos sobre o sono, tá? A pessoa vai ficar o quê? A pessoa que tem hipertireoidismo, ela vai estar consequentemente o quê? Ela vai estar em estado de alerta direto, tá? Então, a pessoa que tem hipertireoidismo, né? Ela vai ter o quê? Vocês acham que cansaço ou ela vai ter excitabilidade? E aí? A pessoa que tem hipertireoidismo, ela vai ter, como o nome está falando, né? Ela vai ter um efeito excitatório, ou seja, vai ser uma pessoa que vai ter dificuldade para dormir, tá? Então, a pessoa com hipertireoidismo, ela vai estar todo o tempo em estado de alerta, assim, olhando todo o tempo, né? E vai ter ela vai ter dificuldade para dormir e por isso ela vai se sentir cansada. Então, ela se sente cansada porque ela está todo o tempo em estágio de alerta e não consegue dormir. Já a pessoa com hipotireoidismo, ela vai ser uma pessoa que vai estar todo o tempo dormindo, todo o tempo cansada. Ela dorme e a sensação é de que ela fica o quê? Continua cansada, tá? Então, esses distúrbios do sono podem estar relacionados com alterações, né, nos hormônios da tireoide. Há alguma dúvida, alguma pergunta? Eu duvido se vocês achavam que a tireoide era tudo isso. Querem perguntar alguma coisa ou tá tudo bem? Bastante coisa, viu, essa tireoide. É a dona Bastante coisa. O corpo todinho, é isso mesmo. E às vezes a gente precisa ter um problema na tireoide para a gente poder dar valor, né? É por isso que pessoas que têm problema na tireoide, gente, tudo isso aqui que a gente falou para vocês é evidente. Eu descobri, na verdade, eu diagnostiquei um problema de tireoide numa amiga minha. Ela chegou e me dizia assim, cara, eu tô muito cansada, eu durmo e a sensação que eu tenho é que eu durmo a noite toda, eu tô dormindo cedo, tô acordando mais tarde e a sensação que eu tenho é que eu tô morta de cansada. Eu tenho fome demais, eu não consigo me concentrar para as coisas. Gente, começou a vir, falando as coisas. Eu, na atividade física, eu me sinto cansada. Aí eu virei para ela e disse assim, Paula, faz tempo que tu não faz um exame de sangue, dosagem dos teus hormônios. Ela, por que, Alana? Cara, tu tá parecendo que tu tá com alteração de hormônio da tireoide. Dito e feito. Ela fez e descobriu que tava com hipotireoidismo, tá? É por isso que ela tinha essa sensação de que dormia e não descansava. E aí, vocês vão tratar? Não, mas vocês podem ser os primeiros a diagnosticar, tá? E aí vocês podem, né, encaminhar ou até pedir o exame, a dosagem do T3, do T4, para poder encaminhar esse paciente adequadamente, né, para o tratamento, tá? Então, tireoide é uma glândula pequena, mas é uma glândula que a ação dela é geral, em todos os órgãos do nosso corpo. Controla a respiração, controla o impulso nervoso, controla a atividade muscular, controla peristaltismo no tubo gastrointestinal e por aí vai, tá? Então, tireoide é muito mais importante. Oi, meu amor, pode perguntar. O estresse dá alteração na tireoide, porque eu fiz um exame, deu uma pequena alteração, aí mandaram repetir, mas eu nunca voltei para fazer. Sim, senhora, estresse relacionado, sim, você vai ver lá quando a gente falar das doenças, e estresse está relacionado, sim, ao distúrbios da glândula tireoide, sim, senhora.
certo? Então, você pode ter um pico de estresse e relacionar o hormônio da tireoide. É uma pequena alteração, tá? Mas a gente vai ver nas próximas aulas que o hormônio do estresse, né, também está relacionado ao cortisol, tá? Então, pode ser vários desses hormônios produzindo, tendo a função inadequada por meio do estresse, sim, senhora, tá bom? E aí, gente, a gente chega numa parte chatinha. Como esse hormônio é regulado, professora, né? Os mecanismos que controlam o hormônio da tireoide, eles funcionam em forma de feedback, tá? Então, eu preciso que um mande a mensagem para o outro para que possa ser secretado o hormônio, tá? Então, vale ressaltar para vocês que a secreção dos hormônios da tireoide, eles funcionam por meio, né, de uma comunicação entre a glândula hipófise, entre o hipotálamo, né, que vai controlar, né, o mecanismo de ação. Como é que acontece? Na aula passada, eu falei para vocês que o hipotálamo e a hipófise, né, eles são centros de regulação de todas as glândulas do nosso corpo. E eles liberam hormônios liberadores e hormônios inibidores para todas as glândulas do nosso corpo. Como é que isso acontece? A hipófise, né, ela secreta, né, o que a gente chama de hormônio estimulante da tireoide, o TSH, ou tirotropina. É um hormônio produzido pela hipófise, né, que vai ter ação, que vai cair na corrente sanguínea e vai fazer com que a tireoide, né, libere o T3 e o T4, tá? Então, eu preciso que a hipófise libere a TSH para que a tireoide libere a T3 e a T4. Mas antes disso, eu preciso dizer para vocês que o TSH, ele depende, né, do hormônio liberador tirotropina que vem do hipotálamo, tá? Então, é uma sequência que acontece. Primeiro, hipotálamo libera o TRH. O TRH estimula a hipófise a liberar o quê? TSH. TSH cai no sangue, chega na tireoide, e aí sim a tireoide vai fazer o quê? Vai liberar os seus hormônios. Vai romper as vesículas, vai fazer com que a tiroglobulina se junte com o iodo, e aí leve mais a produção de T3 e T4. Toda aquela relação que eu falei para vocês. Então, o mecanismo de regulação da tireoide vem lá do sistema nervoso central. Hipotálamo produz hormônio liberador de tirotropina, que é um hormônio que faz com que a hipófise libere o TSH, TSH cai no sangue e estimula a tireoide a produzir T3 e T4, tá? Vou anotar isso para vocês, que é importantíssimo, tá? Então, o controle da tireoide vem do sistema nervoso central. Vou botar bem aqui para a gente poder. O controle da tireoide, né, ele vem do sistema nervoso central. Como é que funciona? O hipotálamo liberador. Então, o hipotálamo libera o hormônio. Deixa eu diminuir aqui. O hipotálamo libera o hormônio liberador do tirotropina, né? E isso vai fazer com que a estimula a liberar o hormônio estimulante é o TSH. E aí, TSH cai no sangue e chega na tireoide. E aí, chegando na tireoide, estimula a produção de T3. Então, o que eu quero dizer, chamar atenção aqui para vocês? Que o controle da tireoide, ele não é apenas local. Falei para vocês da importância do iodo, tá? Então, eu preciso ter iodo para que eu produza os hormônios da tireoide. E, além disso, eu preciso da secreção de dois hormônios.
Um hormônio que vem da hipófise e um hormônio que vem do hipotálamo. Então, quando a gente vai fazer exame de sangue, que estão com suspeita, né, como é que eu vou dizer para vocês, de problemas na tireoide, a gente faz a dosagem de todos esses hormônios. A gente faz a dosagem de T3, de T4, a gente faz a dosagem do TRH, do TSH, e a gente ainda faz a dosagem do iodo. Para quê? Para saber aonde é que está o problema da tireoide. Se é um problema na quantidade de iodo, se é um problema na quantidade de tiroglobulina, se é um problema dentro da glândula tireoide, ou se é um problema na hipófise ou no hipotálamo, tá bom? Então, a regulação do hormônio da tireoide vem a nível de sistema nervoso central. Eu preciso que o hipotálamo libere o hormônio liberador, vai estimular a hipófise a liberar o TSH, e aí sim que vai cair no sangue e fazer com que a tireoide produza T3 e T4. E aí vocês sabem que para a tireoide produzir o T3 e T4, eu preciso do iodo, eu preciso da ativação daquela enzima peroxidase. E então, uma vez o TSH chegando, ele vai fazer o quê? Maior proteólise de tiroglobulina, vai levar com que o iodo se ative e se transforme da forma de iodeto em forma oxidada. E aí sim eu vou ter a formação, né, dos hormônios da tireoide, tá? Então, a regulação dos hormônios da tireoide, ele é um mecanismo que não depende só da glândula. Ficou entendido? Professora, volta o slide rapidinho. Eu só tô copiando rapidão, professora. Professora, rapidão. Tudo bem, meu amor. Volto já. Tá? E aí sim a gente vai ter estimulação da produção dos hormônios, tá? E aí a principal forma de produção dos hormônios, né, é o AMP cíclico. Lembrem da aula passada, é o AMP cíclico, o mecanismo de chave-fechadura, o hormônio chega, se liga nas células-alvo por meio do mecanismo chave-fechadura, o complexo ativado cai para o citoplasma e aí leva à formação ativa a enzima adenilciclase. É essa enzima adenilciclase que vai transformar o ATP nas mitocôndrias em AMP, tá bom? É isso que acontece. Pode passar, professor. Obrigado. Posso? De nada. Alguém pediu para voltar. É esse que você quer copiar? Sim? Já pode passar. Posso? Obrigada, meu amor. E aí, gente, como eu falei para vocês, eu já fiz o resumo ali, né? Vocês sabem que a gente precisa do TRH que vem da hipotálamo, o hipotálamo manda mensagem para a hipófise libera o TSH que cai, né? Que cai no sangue, né? E aí que vai levar à produção, né, dos hormônios da tireoide. Vale ressaltar para mim, isso aqui é tudo que eu já tinha resumido ali, é só completando os slides, ó. Isso aqui é esse mesmo resumo que eu coloquei aqui, só que eu não sabia que eu tinha colocado um outro slide. Enfim, tá bom? Vale ressaltar para vocês que os estímulos do calor, né, o estímulo do frio, na verdade, e as reações emocionais como o estresse, aumentam a secreção dos hormônios da tireoide, tá? Então, ou seja, quando eu vou para um lugar muito frio, eu produzo mais, eu libero mais T3 e T4. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que os hormônios da tireoide, eles controlam o metabolismo basal do nosso corpo, ou seja, vai fazer com que a pessoa tenha vasoconstricção, que vai fazer com que a pessoa não sinta frio, ou seja, estimule a manutenção do calor. Da mesma forma, quando a pessoa tem um quadro de estresse acentuado, o que vai acontecer no quadro de estresse? Ela vai aumentar a atividade da secreção de T3 e T4. Por quê? Porque a pessoa vai ter que pensar mais rápido, a pessoa vai respirar mais rápido, o impulso nervoso da pessoa tem que ser mais rápido, a batida do coração, quando a gente está com estresse, tudo isso aumenta, tá? Então, enquadro casos de estresse excessivo, a gente vai ter uma secreção aumentada dos hormônios da tireoide. Então, toda vez que eu tiver um aumento de hormônios da tireoide no sangue, eu vou ter uma baixa, né,
de secreção de TRH e TSH, ou seja, toda vez que eu tiver T3 e T4 circulando numa quantidade muito grande no sangue, opa, vai mandar sinal para o hipotálamo e para a hipófise para não liberar mais TRH e TSH. Dessa forma, a gente vai ter o controle, né, do hormônio da tireoide, ou seja, ele vai continuar sendo produzido, mas ele vai ficar armazenado em forma de vesícula. Por quê? Porque a quantidade no sangue não está mais sendo necessária com que essas vesículas se rompam. Há alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo certo? Estão sobrevivendo? Eu acho que a internet da professora caiu, gente, ó. Ficou tudo calado agora, acho que caiu mesmo. Caiu, acho que caiu, ó, a internet dela. Gente, ela botou no grupo lá no Telegram, caiu a internet dela. Ela tá tentando ajeitar, para vocês aguardar um pouco aí.